Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Rossi aqui junto com Arthur Rossi para mais um Indicamos. Vamos indicar aí um lançamento, um filme que está na boca do povo, um filme que a galera já está aguardando o nosso review, porque como sempre nós vamos dar a nossa opinião. A sua é diferente da nossa? Muito legal, comente aqui, compartilhe, vamos trocar ideia a respeito desse filme que uns amam, outros odeiam, a maioria não entende, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, carinhosamente chamado por mim como uma mistura de multiverso da loucura com The Sims. Ele é bem bagunçado, ele é bem desorganizado, tem muita coisa bacana, tem muita coisa que me incomodou, que eu não gostei, mas aí aos poucos nós vamos conversando e eu vou pontuando para vocês tudo isso. É claro que nós vamos começar ouvindo do Arthur, uma vez que ele me chamou a atenção para esse filme, ele falou, ó, põe na frente na sua lista aí, compensa assistir porque me foi indicado, tal, assim, não sei o quê. Então nós passamos para frente justamente por isso. E aí, Arthur? De todo lugar, da bagunça, da porra toda. O que você achou? Então, é um filme muito complicado de se falar, na minha opinião, mas ainda assim eu quis trazer aqui com a gente, porque é um filme que eu acho que depende de quem assiste, vai interpretar de uma maneira ou outra. Para começar falando sobre o enredo do filme, né, vamos separar por partes, porque eu até tenho uma certa dificuldade de explicar o pensamento desse filme, uma vez que, para mim, ele é muito confuso. Mas ele conta uma história, né, de uma família, não apenas uma moça, com foco numa moça, mas assim, é uma família comum, chinesa, que aparentemente mora nos Estados Unidos, né? E eles têm problemas financeiros e eles têm uma lavanderia. E nessa lavanderia tem o pai, a mãe, o vô e uma filha. E a história passa em torno da própria família e dessa mulher que ela é uma pessoa extremamente descontente com as coisas que acontecem na vida dela, onde tudo deu errado. Ela foi meio que expulsa de casa para poder casar com o marido, porque a família não aprovava. Ela não gosta muito da relação da filha, parece, assim, ela não aceita muito bem no fundo. E aí ela transfere isso para o vô na casa. Então, cada hora tem alguma coisa desse filme de tantos problemas que acontecem ali que acaba que a gente acaba se identificando com pelo menos um desses problemas. E eu acho que é o primeiro soco que eu levei do filme, assim, foi assim, sei lá, enxergar algumas coisas ali, alguns momentos, não necessariamente que eu tive na minha vida, mas que a gente consegue enxergar, a gente fala assim, pô, peraí. A gente se identifica e a gente sente aquilo que o personagem está sentindo. Mas a forma como é que ele joga as informações é extremamente desconexa, na minha opinião. Isso desorienta muito. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre começou a tentar me trazer de volta, mostrando situações de várias coisas onde que talvez eu me identificasse. E vai mostrando, vai mostrando, vai jogando. E ele fica fazendo isso o filme inteiro. Ele te desconcerta e depois te puxa, desconcerta e puxa. Não sei se foi a intenção quando eles fizeram o filme, mas, assim, para mim, assistir o filme dessa maneira, quando terminei o filme, eu fiquei assim, caraca, o que que eu acabei de assistir? Não porque eu aproveitei a história do filme, que a história do filme, sinceramente, na minha opinião, eu achei, assim, bem zoada até. Mas o que vale nesse filme, para mim, não é a história. É realmente esse jogo de empurra e puxa que ele faz com a gente. E eu acho que talvez para uma criança, a criança não vai conseguir entender. Ela pode olhar o filme, lutinha, não sei o que e tal. Até porque o filme também faz muita piadinha. E então, assim, a gente vai falar, sabe, tem umas piadas que não tem graça, mas esse negócio de empurra e puxa realmente pegou muito pesado para mim, sabe? Mexeu com muita coisa de eu pensar, de eu ficar. É uma coisa muito mais filosófica, na minha opinião, e eu achei isso muito interessante nesse filme. Então, por isso que eu falei, não, pô, cara, vamos trazer esse filme aqui para o Indicamos, né? Nem porque muita gente está falando do filme, está tendo um hype ou alguma coisa,
Mas é realmente por causa dessa jogada de mexer com a pessoa que eu achei muito interessante, que eu não costumo ver muitos filmes fazendo isso. Uma outra coisa que vale muito a pena de reforçar desse filme é que é um filme, ele é bem fora do eixo, né? Já começa pelo que eu acabei de narrar, e ele não é, aparentemente, não é um filme dos Estados Unidos. Ele é um filme com uma visão mais chinesa, mais oriental, e eu achei isso muito legal, porque eu gosto de filmes que fogem um pouquinho do eixo, que a gente está acostumado a assistir. Mas, assim, se for assistir esse filme pela pegada de, eu quero assistir um filme com uma história fechadinha, arrumadinha, você vai ter dificuldade. O filme mexe com o multiverso, as pessoas ficam saltando de um universo no outro, pega a habilidade do outro multiverso emprestado. É muito interessante a ideia que eles pegaram, o modo como é que foi mostrado é louco, e ainda tem esse empurra e puxa que, cara, bateu pesado pra mim. Ele lembrou, Você, ele lembrou um pouco, ele lembrou um pouco o confronto The One com o Jet Li, aonde ele vai encontrar sim, com os seus outros eus, mas no caso do filme do Jet Li, ele, ao eliminar os seus outros eus, ele absorve o conhecimento e a força e tudo mais, e a energia que estava sendo dividida entre os outros universos. No caso dela, ela descobre que ela consegue compartilhar a experiência das outras existências dela. Então, inclusive, assim, só fazer um comentário rápido, Diga. eu acho, aproveitando que você falou, eu acho muito que teve muito baseado desse filme, nesses filmes que nem no próprio Jet Li, se não especificamente esse, porque a ideia é bem semelhante, né? Que é o que você está falando aqui agora. É verdade, é verdade. Se não houve uma inspiração, se foi só uma casualidade, e você gosta desse negócio de atemporal, de brincar com multiversos, fica a dica aí então também desse filme do Jet Li, do The One. Talvez a gente traga ele mais para frente aqui, Vale a pena. porque ele já é um clássico, ele já entraria em clássicos de filme de ação. Então pode ser que eu e o Arthur tragamos ele no Clássicos para vocês ainda esse mês ou o mês que vem. Mas falando dessa coisa que nós assistimos, essa coisa bagunçada, zoada, desorganizada, ela tem muito subtexto, ela trabalha com muita coisa pesada de uma Sim. forma mais caricata, mais suave. Se a gente for isolar o filme, assistir com calma, e analisando tudo que ele está querendo dizer, além dessa correria, porque o filme todo, imagina que tem um trem que vai passando por cima de você, acabou o filme, é muita informação em pouco tempo. Se você for analisar só a narrativa, se você for analisar só o subtexto, então é um filme que daria aí uma conversa de 4 ou 5 horas para a Fácil. gente interpretar tudo que o diretor quis passar nessa obra. Mas analisando a grosso modo, assistindo como um mero espectador, eu já sabia o que esperar, então a minha expectativa estava baixa. Não é o tipo de filme que no primeiro momento me agrada, e eu realmente também me senti incomodado com esse excesso de informação, com essa velocidade do filme. Eu gosto de coisas um pouco que onde o filme te dá um pouco mais de tempo para digerir, te dá um pouco mais de tempo para participar, para se importar com aquela situação, com aquele personagem. Então é um filme que tem um timing que a priori não me agrada, mas não me desagradou. Então não está aqui no Resmungando, está no Indicamos. Com certeza. Indicamos, porém, com todas essas ressalvas que eu e o Arthur fizemos. Pode ser que você assista e tudo que nos incomodou seja o que você mais gostou. Essa é a magia do cinema. O filme bate de forma muito diferente para cada um. Ele consegue te dizer em coisas que, por exemplo, para mim pode não ter a mensagem não ter chego. Então assista por sua conta e risco. Aqui está a nossa opinião, o nosso review. Se você quiser passar por esse tipo de experiência, até para se testar, saber se você gosta desse tipo de filme,
quais mensagens vai bater mais fundo em você, se você vai conseguir interpretar todo esse subtexto, todo esse por trás que é narrado, desde a dificuldade dela, desde a situação dela ser chinesa-americana, ela já tem essa carga, aí tem a lavanderia que ela cuida, tem a família dela que é tão confusa quanto qualquer outra família. Eu acho que ali eles, é claro que extrapolaram um pouco, mas em várias situações é o que o Arthur colocou. Você vai se identificar, você vai falar, porra, passei por isso, nossa, mas comigo também foi assim. Nossa, mas será que eu teria reagido dessa forma? Então ele vai te dar mais perguntas do que respostas. Provavelmente você, depois de assistir esse filme, vai precisar conversar com alguém, vai sentir necessidade de transbordar isso que o filme te deu. E aí, se você não tiver ninguém para conversar, aproveite aqui os comentários, converse com a gente, vamos bater um papo sobre esse filme, vamos tentar entender junto tudo que o enredo se propôs a mostrar, a entregar. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Será que esse filme está disponível em algum catálogo de streaming? Infelizmente, esse filme, pelo menos ainda não está disponível. Ele está passando, pelo menos até a última vez que eu vi, estava passando ainda em alguns cinemas. Mas imagino que um filme com tanto impacto que tem causado esse filme, talvez ele vá, né, aparecer em algum serviço de streaming logo, alguma coisa aí. Provavelmente Amazon Prime, ou HBO Max, ou até mesmo a própria Netflix. Maravilha! Uma outra coisa que eu queria falar, só para reforçar, é que minha opinião sobre esse filme é que não é um filme para qualquer público, tá? Então, assim, especialmente o público mais infantil, acho que não vai curtir o filme, não. Acho que pode até curtir a lutinha, os desenhos, não vai entender muita coisa, porque é lotado de coisa subliminar, então, assim, não vai entender, muita criança não vai entender. Talvez o adolescente vá rir de uma coisa ou outra, falar, isso aqui, vi ali, que é proposital, e tem algumas coisas que dá um pouquinho de um desarranjo assim, na pessoa, ela fica meio desconcertada, né? Mas, então, eu acho que não é um filme para qualquer público. Mas porque a pessoa não vai absorver aquela informação ali do jeito que deveria ser e vai achar ruim, do que ser impróprio para a pessoa. Né? Entendeu? Não, grande dica. Legal lembrar isso, legal deixar claro isso, para as pessoas que forem assistir já saberem o que esperar. Pessoal, é nóis, valeu!